campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, olá, irmãs, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier, mais uma vez reunidos para um trabalho. Vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e depois vamos refletir sobre os ensinamentos de Cristo. E também depois vamos fazer as preces e radiações do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 9, que fala sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. No item 4, que fala sobre os ensinamentos morais que Jesus estabeleceu como lei, a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência, condenando, consequentemente, a cólera, a violência e qualquer expressão descortês para com os semelhantes. Raca, entre os hebreus, era uma expressão de desprezo que significava homem inútil e desprezível, e se pronunciava cuspindo e virando o rosto para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer outra circunstância, a intenção de quem pronuncia as palavras pode agravar ou atenuar a falta. Então pergunta-se, por que uma simples palavra pode ser tão grave a ponto de merecer uma reprovação tão severa? É porque toda palavra ofensiva expressa um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve fazer com que os homens mantenham entre si uma relação de concórdia e união. Uma palavra ofensiva, além de alimentar o ódio e o rancor, também é um insulto à bondade e à fraternidade que deve existir entre todos os irmãos. Depois da humildade para com Deus, ser caridoso para com o próximo deve ser a primeira lei de todo cristão. Mas como entender o significado dessas palavras de Jesus? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. Se ele mesmo havia recomendado renunciar aos bens deste mundo, prometendo os bens do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, o homem tem necessidade dos bens da terra para viver. O que Jesus recomenda é que os bens da terra não recebam mais importância que do céu. Pelas palavras, felizes aqueles que são mansos porque herdarão a terra, Jesus quis dizer que até agora somente os violentos se apossaram dos bens terrenos, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos. Enquanto os violentos possuem em excesso, para os mansos frequentemente, falta até o necessário. Jesus lhe promete que a justiça será feita, assim na terra como no céu, porque os mansos e pacíficos serão chamados de filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados pela forte e pelo violento. Assim será a terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento daqueles que resistem em praticar o bem. Aqui fala sobre a violência, sobre a cólera, sobre a raiva, sobre o ódio. E é evidente que quando se fala, quando se pronuncia as palavras, nós colocamos muita vibração no que nós dissemos. Então, quando nós vibramos no ódio, na raiva, nós colocamos o nosso pensamento, o nosso sentimento tem muita força. Nós temos o poder da palavra. Nós podemos, nas nossas palavras, colocar os nossos sentimentos. E qual é o sentimento que se coloca quando se tem ódio e tem raiva? Sentimento que vai machucar, sentimento que vai afetar, sentimento que vai ofender, criticar a pessoa que está ouvindo. Mas antes de chegar até essa pessoa, quem é que é atingido primeiramente esses sentimentos negativos de ódio, de raiva, de ofensa, de desprezo? Quem é que é o primeiro atingido? Somos nós.
Porque quando nós transmitimos um pensamento, um sentimento sobre as pessoas, nós alimentamos esse sentimento negativo dentro de nós, essa raiva. E o que ela nos causa? Causa mal para nós primeiro. Então, quando a gente pensa, vou agredir fulano, o primeiro agredido sou eu. Então, se eu não me cuidar, se eu não cuidar nas minhas palavras, nos meus pensamentos, é a mesma coisa nós transmitirmos um pensamento de amor e de caridade. O que nós estamos transmitindo para a pessoa? Aquilo que nós temos, a nossa essência, aquilo que Deus colocou dentro de nós, o amor, a caridade ao próximo. Porque se nós cuidarmos do próximo, estamos cuidando de nós também. Por isso, quando nós ofendemos pessoas, o primeiro atingido somos nós. Por isso, o cuidado de quando nós falarmos, quando nós ofendermos as pessoas, porque geralmente a gente ofende e agride aqueles que não pensam que nem nós, aqueles que não fazem o que nós queremos. Aquele orgulhoso, aquele vaidoso que acha que todos têm que se render à sua vontade. E ninguém é igual, nós somos, graças a Deus, a perfeição que Ele nos criou, é que cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua liberdade, o livre-arbítrio de escolher a sua caminhada. E às vezes nós estamos ruim com nós mesmos, estamos mal com nós mesmos, porque nós estamos pensando em agredir o próximo. Então vamos cuidar de nós, vamos nos amar, porque quando nos amarmos, nós vamos amar o próximo. Porque às vezes aquilo que a pessoa está apresentando na nossa frente é o que nos causa mal, é o que está ruim dentro de nós, é aqueles sentimentos negativos que nós carregamos em nós. Então nós temos que cuidar do que nós estamos pensando, vamos no momento que nós sentimos que as pessoas não estão agindo como nós gostaríamos, vamos fazer uma prece, vamos conversar com o nosso anjo guardião. Nós temos amigos à nossa volta, que eles estão ali junto a nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte sempre, em todos os momentos, nós temos que fazer a nossa parte. Somos ajudados, sim, mas cada um tem que fazer a sua parte. No momento que nós pedimos ajuda, com certeza, eu tenho a certeza absoluta que a ajuda chega. Se nós fizermos os pensamentos de fé, de amor, de caridade, nós vamos receber tudo isso. Então vamos nos cuidar, vamos transmitir. As pessoas não estão agindo como a gente quer, vamos fazer uma prece e vamos pedir que nos ajude, que o mundo espiritual nos ajude a aceitar aquela situação, a compreender aquelas pessoas, porque às vezes a gente não, aliás, nunca sabemos o que está acontecendo com uma criatura. Ninguém sabe como é que é dentro de cada um de nós. Cada um sabe de si. E às vezes a pessoa que a gente está com mau pensamento está passando por dificuldade. E qual é a nossa função como bons amigos que devemos ser? Qual é a nossa ajuda que podemos dar? É ouvir essa pessoa. Chegar até ela, conversar, estar ali. Não aconselhar, porque nós não vamos mudar o pensamento de ninguém, mas se a pessoa quiser falar, desabafar, coordenar as suas ideias, os seus pensamentos, nós estamos ali ouvindo, vamos ouvi-las. Quantas pessoas estão se isolando, solitárias, sem ninguém que possa parar para ouvi-las, porque ninguém tem tempo. Então, o que nós precisamos? Parar um pouquinho, pensar nas pessoas que estão necessitadas. Tem tanta pessoa solitária nesse momento, precisando de alguém junto. Não precisa fazer nada, não precisa aconselhar, não precisa pagar, não precisa nada de dinheiro, essas coisas monetárias. É estar junto, é estar ali ao lado da pessoa, para que ela se sinta protegida, amada, que alguém se importa com ela. Quantos de nós, às vezes, estamos tão deprimidos que a única coisa que nos ajuda é saber que alguém está pensando em nós. É tão bom, às vezes, a gente estar tão deprimidos e receber uma mensagem. É tão bom ouvir uma pessoa falar conosco. Isso é maravilhoso. É isso que nós temos que buscar, é estarmos melhor.
E quando Jesus diz que felizes é aqueles que são mansos porque herdarão a terra, é porque nós estamos passando por essa transição neste momento. E nós temos a liberdade de escolher o que podemos fazer, o que nós podemos ajudar nessa transição. É vibrar para esse planeta Terra, é vibrar para que todos possam receber ajuda, é vibrar pelo amor, pela caridade, pelo bem-estar de todos, para que todos possam entender que podemos passar. Estamos aqui nesse momento, olha o privilégio que temos de estar numa transição do planeta Terra e podermos vibrar para que possa a Terra, esse planeta, essa lei do progresso e a promessa de Jesus é que o planeta Terra vai melhorar. Claro que nem todos estarão aqui, porque muitos não são tão bons assim, mas que podem mudar. Podemos, ainda tem tempo de mudarmos, temos tempo de vibrar para que tudo possa transcorrer mais harmoniosamente, que as pessoas se aceitem, que as pessoas possam entender e aceitar essas vibrações. Tem o livro do Encontro Marcado, do Francisco Xavier, que fala sobre Deus, que Deus é a paternidade suprema. Em razão disso, terá concedido ao teu coração um ou alguns dos seus filhos no intuito de consanguinidade, a fim de que o ajudes a moldar o caráter, embora te vejas temporariamente, muitas vezes em absoluto esquecimento de ti mesmo, para a abnegação atinja a tua obra completa. A gente vê tantas mães, tantos pais, passando por dificuldade com aqueles espíritos que estão colocados em seus lares, tão difícil de convivência, tão difícil de ajudá-los, mas uma mãe e um pai jamais abandonam o filho. São os que ficam até o final ali tentando ajudar, vibrando, amando aquele filho do jeito que ele estiver. Então, esses espíritos que Deus coloca sobre a nossa guarda, que depois o pai e mãe vão ter que prestar conta do que fizeram com aquele espírito que foi colocado sobre a sua guarda. Então, a gente vê as mães e os pais no sofrimento, na angústia, no desespero de ver seus filhos que às vezes estão com tanta dificuldade, mas estão ali ajudando. Porque Deus é amor. Em vista de semelhante verdade, Ele te pede que ames o próximo, de tal maneira que te transfigures em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal a cada irmão da humanidade que te partilha a experiência. A gente sabe que não existe o acaso e que às vezes as pessoas passam no nosso caminho e não é por acaso. E às vezes está ali a oportunidade de nós ajudarmos aquele próximo. Porque nós estamos, se estivermos ligados com os amigos espirituais, vamos entender e vamos procurar ajudar do jeito que pudermos, da maneira que tivermos condições. Então nós podemos ajudar, porque amar ao próximo é amar a si mesmo. É amar a Deus, é seguir as leis do amor, da caridade, da humanidade, da humildade, de tudo aquilo que nós pudermos ajudar, nós podemos ajudar ao próximo quando poder estar com nós. Porque Deus é misericórdia. Fácil reconhecer que Ele aguarda-lhe adote as normas de tolerância construtiva, perdoando quantas vezes se fizerem necessárias o companheiro que terá desviado da senda justa, propiciando-lhe novas oportunidades de serviço e elevação no nível em que se coloque. Então a gente sabe que o amor transforma, a bondade transforma, a caridade transforma. Então é esse cuidado que nós temos que ter para ajudar ao próximo, para podermos, que através da ajuda que damos ao próximo, estamos nos ajudando também. Porque é assim que a gente vai cumprir a lei do amor e da caridade, e quando a lei for, a lei do amor, da humanidade
Não haverá mais egoísmo e o fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte. Assim será a terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento daqueles que resistem ao mal. Então, em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo, a paciência, a fé, a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores de boa vontade. Então, que nós possamos praticar essa boa vontade em nós, de ajudar ao próximo, de todos aqueles que cruzam na nossa caminhada, estarmos vibrando. Quando nós lemos uma mensagem, quando nós estudamos um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer livro que traga essas mensagens maravilhosas de ajuda e de amparo, que possamos estar vibrando sempre para ajudar ao próximo e a nós mesmos, com certeza. Então, vamos agora passar para a leitura das preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site